Salve, salve galera, ligada aqui no Ianzão Plus, o canal 100% futebol, tudo beleza? Aqui é Ian Fernandes e neste vídeo a gente vai trazer para vocês os 7 piores regulamentos do futebol brasileiro. Uma lista dos 7 piores regulamentos da história dos campeonatos de futebol da história do Brasil. Antes da gente começar este vídeo, inscreva-se aqui no canal Ianzão Plus, inscreva-se também no meu canal principal que vai estar na descrição o nosso link. Deixe o seu like no vídeo, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, curta, compartilhe, comenta aí. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do nosso vídeo. E é isso, simbora que o vídeo hoje tá show de bola, meus amigos. E a gente abre este vídeo de hoje com o regulamento de uma edição histórica de Campeonato Brasileiro. Trata-se do Brasileirão de 1989, uma edição que vinha ali do pós-Copa União, das pós-polêmicas ali da Copa União de 87, de 88. Situação lá em 87 que era muito caótica, que desde o início já demonstrava ali ser um campeonato com muito caos. E que a CBF, né, em 87 não poderia organizar o Campeonato Brasileiro. Aí deixou pro Clube dos 13, o Clube dos 13 foi quem vendeu várias cotas de patrocínio, dentre elas para McDonald's, para Varig e para Coca-Cola. Inclusive, até com o patrocínio da Coca-Cola deu uma polêmica danada, né, que a Coca-Cola ela é vermelha, o Grêmio não poderia exibir cor vermelha nenhuma, que era a cor do Internacional. Aí tiveram que colocar cor preto e branco do símbolo da Coca-Cola nas camisas do Grêmio. A venda dos direitos de transmissão foi feita para a Globo, inclusive na Copa União de 87 a Rede Globo, ela nos primeiros jogos, ela fazia um sorteio para definir qual jogo que seria exibido por ela ao vivo em rede nacional na tarde do domingo. Isso aí era muito curioso, sabe? Enquanto que no sábado tinha ali a divisão de rede, no domingo tinha um jogo em rede nacional que era feito ali o barulho de moto, satanás, o barulho do cortador de grama ali, né, cara? Tá de sacanagem. Mas assim, a Globo, ela exibia um jogo dividido pra rede no sábado e um jogo pra toda a rede no domingo, e era em sorteio. Além de que na Copa União de 88 teve a bizarrice também se o jogo terminasse empatado era pênalti em todos os jogos. O Brasileiro de 87 foi a Copa União, teve divisão em módulos, uma bagunça assim, absurda. Até hoje tem essa discussão para ver se o Flamengo, se o Sport são considerados campeões brasileiros de 87, se um ou outro é considerado campeão brasileiro de 87. Enquanto na de 88 foi até mais suave ali, e no final foi o Bahia quem foi campeão. E era ali o campeonato que vinha ali depois. O Brasileiro de 86 foi um brasileirão muito inchado em número de clubes, muitos clubes, uma bagunça completa, brigas nos tribunais. O Vasco e o Botafogo foram rebaixados, mas assim no tribunal não foram. Eles disputaram a Copa União de 87 normalmente, e aí não teve rebaixamento. Aí a bagunça respingou na edição de 87. E este brasileiro de 1989, ele vinha ali depois das polêmicas da Copa União, do Brasileiro de 86. E a gente vai explicar para vocês aí como era o formato a partir de agora. Neste campeonato brasileiro, havíamos 22 equipes à disputa, que eram divididas em dois grupos com 11 times cada um. E nesta fase as equipes jogavam entre si no mesmo grupo, em apenas um único turno. Os 8 melhores times avançavam para a segunda fase daquela competição, e as 3 piores equipes de cada grupo iriam para o torneio do rebaixamento. Na segunda fase, as 16 equipes classificadas eram divididas em 2 grupos com 8 times cada um, sendo esta fase disputada entre equipes de grupos diferentes em turno único. Os pontos desta fase eram somados aos da primeira fase, e nesse contexto o vencedor de cada grupo avançava para a final. No torneio do rebaixamento, as 6 piores equipes da primeira fase em uma única tabela disputavam entre si, em 2 turnos, as 2 vagas para permanecer na primeira divisão de 1990.
Na final, a equipe de melhor campanha do campeonato, que no caso foi o Vasco, tinha o direito de escolher onde seria o primeiro jogo da decisão. E ele escolheu o Morumbi para encarar o São Paulo. O Vasco tinha o direito de empatar ou vencer para ser campeão. E o São Paulo tinha de vencer para forçar a segunda partida do Maracanã. O Vasco tinha um ponto antes da partida do Morumbi. Se empatasse teria 2, mas ele venceu a final por 1-0 com o gol de Sorato e ficou com 3 pontos. De qualquer maneira, mesmo com empate ou vitória, o Vasco foi bicampeão brasileiro em 1989. O sistema de pontos cumulativos não pegou. E a gente vai agora para o Brasileirão entre os anos de 1980 e 1984. Na virada dos anos 70 para os anos 80, a CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, ela se desmembrou em diversas confederações para cada esporte. O futebol foi agraciado com a introdução da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que existe até hoje em dia. Por consequência disso, a CBF virou responsável pela organização do Campeonato Brasileiro de Futebol. Daí houve a divisão em 3 campeonatos, que eram as 3 divisões. Taça de Ouro, que era considerada a primeira divisão, a Taça de Prata, que era considerada a Série B, e a Taça de Bronze, que era considerada a Série C. Cada uma tinha sua própria fórmula de disputa, com o sistema de acesso e rebaixamento sendo introduzido ali. Nesta época, a classificação para o Campeonato Brasileiro era por meio dos estaduais, ou seja, quem tinha ali uma boa campanha no Campeonato Estadual ia para a Taça de Ouro, quem tinha ali uma campanha intermediária ia jogar a Taça de Prata, e quem tinha uma campanha ruim acabava jogando a Taça de Bronze. Para evitar que os times grandes ficassem na segunda divisão pelas suas campanhas ruins nos campeonatos regionais, houve a criação do acesso à elite da mesma temporada. Após a primeira fase, os top 4 melhores times da Taça de Prata se juntavam aos clubes classificados da Taça de Ouro. A Taça de Prata ainda aconteceria, só que tem um porém. Esses 4 times que foram para a Taça de Ouro não disputavam a Taça de Prata. Ou seja, alguns times grandes foram beneficiados dessa regra. Sport, Bahia, Palmeiras, Corinthians e Guarani. Sendo o caso mais emblemático o do Corinthians em 1982. O Corinthians em 82 disputou a Taça de Prata e foi muito bem na Taça de Prata, e chegou na Taça de Ouro e foi até a semifinal. Mais tarde, o Corinthians permaneceria na primeira divisão até o ano de 2007, quando ele seria rebaixado pela primeira vez da Suíça. Indo agora para o ano de 1978, com o Campeonato Paulista daquele ano. Foi o estadual que mais durou na história do futebol brasileiro. 10 longos meses, isso mesmo. Foram 10 longos meses de Campeonato Paulista em 1978. O campeonato começou em agosto de 1978 e se encerrou quase um ano depois, em junho de 1979. O campeonato tinha 2 turnos, se utilizava da forma de todos contra todos, ou seja, havia disputa em uma única tabela com todos entre si disputando. Só no outro turno havia a inversão do mando de campo. Ao final de cada turno, havia as quartas, semis e finais do turno. Os 2 melhores de cada turno, ou seja, o campeão deste turno e mais 2 classificados por índice técnico, a equipe com o maior número de gols, e ainda existia a questão da renda. Quem arrecadasse mais com ingressos, com bilheterias, classificava para a fase final do Campeonato Paulista. Coisas dos anos 70 e 80, né? Até nesse negócio de bilheteria, de quem somava ali mais renda, existia e era um fator para classificar equipes. Inclusive, teve um Campeonato Brasileiro, uma edição de Campeonato Brasileiro, que se utilizou disso, e eu vou explicar nisso num outro vídeo. Aí 8 times disputavam a segunda fase, eles eram divididos em 2 grupos, cada um com 4, jogando em ida e volta com os 2 melhores de cada grupo, que foram Guarani e Palmeiras, e que se juntaram a Santos e São Paulo, que iriam disputar a semifinal daquela edição. Mais tarde a decisão foi formada por Santos e São Paulo, e o Santos foi campeão do Campeonato Paulista de 1978, que se encerrou no meio do ano de 1979. Coisas dos anos 70 e 80. E pra gente que acha que o calendário de hoje é ruim, e de fato é ruim, nos anos 70 e 80 tinha cada aberração, né, que eu vou te contar. Agora, indo para o ano de 2003, indo para o Campeonato Paulista daquele ano de 2003, que foi uma edição assim bastante conturbada ali desde o início, desde antes do início do campeonato. Desde 2002 tinha ali essa situação delicada ali dos estaduais, que pô,
poderiam ser substituídos pelos regionais, pelo Rio São Paulo e tal. Inclusive o calendário de 2003, que antes ali da mudança, previa ali a disputa dos regionais, previa ali que os estaduais fossem ali desinchados, tivesse ali as disputas dos super estaduais, que ocorreram apenas em Minas Gerais e em São Paulo, super campeonatos regionais. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve o Carioca de 2002, que foi popularmente batizado de Caixão, em referência ao presidente da FERJ na época, o Eduardo Viana, que era apelidado de Caixa d'Água, e que teve ali a presença dos 4 grandes, mas os 4 grandes praticamente não ligavam muito para essa disputa, para esse estadual de 2002, além do boicote da Rede Globo para a transmissão daquele campeonato estadual. E foi um campeonato muito bagunçado, tal, que eu vou explicar mais profundamente isso no próximo vídeo. Aí voltando aqui ao Paulistão de 2003, que em 2002 teve o Super Campeonato Paulista, o Super Campeonato Paulista tinha sim os times ditos grandes, tinha ali São Paulo, tinha o Palmeiras, o Corinthians, o Santos e os outros times ali que disputaram a Liga Rio São Paulo. E no Paulistão de 2002, a gente não teve a presença dos times que participaram da Liga Rio São Paulo. Foi batizado inclusive pela Federação Paulista de a Festa do Interior. E também teve um certo boicote da Rede Globo, e neste caso sim teve transmissão na televisão. O Paulistão de 2002 teve transmissão da Record naquele ano. E assim, o calendário de 2003 estava quase pronto, mas ali teve uma grande mudança ali, que a CBF iria implementar, enfim, ali o sistema de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, que o campeonato ia começar ali no início de abril. No primeiro momento a Globo foi contra, inclusive em 2002 a decisão do Campeonato Brasileiro, o Galvão Bueno fazia ali uma narração e tal, e narrou os 2 jogos de Santos e Corinthians, e ele sempre falava que o mata-mata era a graça do futebol, tal, não sei o que. E assim, a Globo no primeiro momento era contra a introdução do sistema de pontos corridos. E aí o sistema de pontos corridos foi introduzido, e aí extinguiu as ligas, os campeonatos regionais. Ficou ali só a Copa do Nordeste funcionando em 2003, depois parou. E voltou em 2010, depois deu uma parada, voltou em 2013. Até firme e forte hoje em dia a Copa do Nordeste. E aí voltou-se a valorizar os campeonatos estaduais em 2003. Voltou ali a ter o aporte da Globo, ter ali transmissão em pay-per-view. Só que já tinha ali essa bagunça, essa questão toda ali do jeito de transmissão do Paulistão de 2002, que o SBT comprou em dezembro, comprou um pacote ali por um valor, um pacote ali de 22 jogos. A Globo tentou ali cobrir a proposta, mas ali a Federação Paulista já estava de férias, só recebeu o telefonema no início do ano seguinte. Aí teve polêmica judicial, tal. Foi um campeonato ali muito marcado por essa briga entre o SBT e a Globo, inclusive com a Record do lado da Globo, que a Record era parceira da Rede Globo das transmissões do futebol. E deu uma confusão, deu uma briga danada. Inclusive tem um vídeo que o Alan Simon fala sobre isso. Inclusive eu quero deixar ali os créditos ao Alan Simon lá na descrição do vídeo. Inclusive eu abraço ele, sou muito fã do trabalho dele. E a gente vai explicar como foi o regulamento do Paulistão 2003 agora. Após o fracasso da Liga Rio São Paulo e dos estaduais sem os times considerados grandes do ano anterior, em 2003 o Paulistão volta a ter os times que disputaram o Rio São Paulo em 2002. São eles: Corinthians, Guarani, Palmeiras, Paulista de Jundiaí, Ponte Preta, Portuguesa, Santos, São Caetano, São Paulo, além da Portuguesa Santista, que não disputou o Rio São Paulo do ano anterior. Eram 21 equipes divididas em 3 grupos. Ao final da primeira fase do grupo 1 e 2, 3 times se classificavam, e mais 2 vindos do grupo 3 para as quartas de finais.
os 12 piores dos grupos disputavam o Torneio da Morte, que era uma fase que definia os rebaixados para a Série A2 do ano de 2004. O Santos, mesmo indo mal, não disputou essa fase. O Juventus da Moca, que foi o pior time da primeira fase, disputou o Torneio da Morte e conseguiu se safar da Série A2 deste torneio. Era uma bagunça total a tabela do Paulistão de 2003. E para completar isso tudo, na decisão, o São Paulo e o Corinthians se enfrentaram. Mas por falhas na redação do regulamento, o Tricolor tinha vantagem do empate. Mas na verdade era o Corinthians que se beneficiaria disso. Após isso tudo, o Corinthians venceu as 2 partidas e foi campeão do Paulistão de 2003. Agora a gente vai falar do Campeonato Gaúcho de 2004, que era uma edição que teve 18 equipes. No primeiro momento, o regulamento parecia ser bem tranquilo, dava pra gente entender de boa, porque eram 2 grupos, com os 2 melhores de cada grupo avançando para as finais, com o campeão de um grupo disputando contra o vice do outro grupo, e ao final os 2 finalistas disputavam a final estadual. Mas tinha um probleminha, tinha um famoso empecilho. A distribuição dos grupos foi muito mal feita. No grupo, a gente tinha Grêmio, Inter, Juventude, Caxias e mais 4 outros times. Além de que no grupo B tínhamos 6 equipes e mais 4 equipes idas da primeira fase. Ou seja, dentre os menores do grupo A, uma mesma equipe poderia fazer a final contra si mesmo. Por exemplo, a equipe do Glória de Vacaria, que se ela fosse campeã do grupo A e do grupo B, ela enfrentaria tanto o segundo colocado do grupo B quanto do grupo A. Se vencesse, o Glória de Vacaria, que era o primeiro finalista, faria a final contra o segundo finalista, que seria o próprio Glória. O pior time de cada grupo era rebaixado, com exceção das duplas Grenal e Caju. Ou seja, poderia ocorrer o caso do campeão estadual ser rebaixado. Por exemplo, o mesmo Glória de Vacaria, se ele vencesse o grupo A e relaxando o grupo B, ficaria em último. Ou seja, ele jogaria semifinais do campeonato, vencendo, jogaria final e pode ser campeão, mas sendo o último do seu grupo. Ou seja, seria campeão e rebaixado para a segunda divisão do Gauchão. Olha que bagunça. Nem eu entendi o que eu falei, de tão bagunçado que era esse regulamento do Gauchão de 2004. E agora de forma rapidinha para o Campeonato Mato Grossense de 2014, que seria disputado por 11 times de início. Mas houveram as desistências das equipes do Sorriso e do Vila Aurora, ou seja, sobraram 9 times. Aí a gente teve a divisão dos grupos, um de 5 times e um de 4 times. Se classificariam para a fase seguinte 8 times, ou seja, eles fariam as quartas de final. E apenas um time seria eliminado e consequentemente seria rebaixado para a segunda divisão do estado do Mato Grosso. No grupo de 5, cada um se classificou, os 4 melhores. Mais um time que foi rebaixado, que foi da equipe do Mato Grosso, que tinha a mesma pontuação da equipe do Cacerense, que era do outro grupo. Ou seja, eles tiveram 1 ponto cada. Só que no saldo de gols, o Mato Grosso tinha o pior saldo e por isso que ele caiu. No final dos grupos ali de 5, 4 times classificaram, apenas o Mato Grosso foi eliminado e foi rebaixado. E no grupo de 4 todo mundo se classificou. Ao final do campeonato, o Cuiabá foi campeão, que derrotou a equipe do Luverdense na decisão. O Luverdense na época estava ali em seu ápice, disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá era meio desconhecido e tal. E enfim, era isso aí a história do Campeonato Mato Grossense de 2014. E agora chegamos no grande finale, o torneio Rio-São Paulo de 2002, que foi o último torneio Rio-São Paulo da história até o momento. Depois ali de edições de 97, 98, 99, 2000, 2001 no formato ali, digamos, simples, que era ali 8 times, que eram os 4 grandes de São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians, e os 4 grandes do Rio, Botafogo, Fluminense, Vasco e o Flamengo, disputando ali o Rio-São Paulo. Teve ano que foi ali em fase de grupos, depois semifinal, final, teve ano que foi mata-mata e tal. Foi ali uma volta ali do Rio-São Paulo em 97, foi trazida ali por meio do SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, que na época transmitia a Copa do Brasil, tava querendo mostrar sua força ali das transmissões de futebol, queria comprar o Brasileirão em 97.
acabou não comprando, porque teve ali a proposta da Globo, da Bandeirantes, que foi coberta. E foi a partir daí que o Silvio Santos desistiu do futebol. Mas é um assunto ali para outro vídeo, para outro tema aqui que a gente pode falar. E assim, o Rio São Paulo, entre 97 e 2001, tinha um formato ali bem simples, 8 times ali disputando, fases de grupos, semifinal, final, era um formato ali tranquilão, dava para entender. E assim, ele, como sempre, era disputado no início do ano, ali os regionais, antes do Campeonato Brasileiro, antes da extinta Copa dos Campeões ali entre 2000 e 2001 e 2002 também, né, que este era um torneio que definia vaga para a Copa dos Campeões, era um torneio muito importante. Copa dos Campeões essa aqui dava vaga para Libertadores, mas este é um assunto para um outro vídeo também. E o Rio São Paulo de 2002, ele tinha ali uma coisa bem peculiar, uma coisa assim que foi muito diferente das outras edições, que a gente vai explicar a partir de agora aqui neste vídeo pra gente encerrar. Nesta edição do Rio São Paulo de 2002, que foi a última edição da história do campeonato, trazia um novo formato. 16 equipes, sendo 9 equipes de São Paulo e 7 times do Rio de Janeiro. Estas equipes eram Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Guarani, Ponte Preta, Portuguesa, São Caetano e Paulista de Jundiaí. Enquanto que os cariocas eram Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, América, Americano de Campos e o Bangu. 16 equipes disputavam entre si apenas um turno, com os 4 clubes de melhor pontuação, que no caso foram o Corinthians, Palmeiras, São Paulo e São Caetano, indo para as semifinais. O pior paulista e o pior carioca eram rebaixados de volta aos seus respectivos estaduais, sendo substituídos pelos clubes melhores colocados em cada um deles. Além dos 4 semifinalistas, o quinto e o sexto colocado se classificavam para a última edição da Copa dos Campeões, no caso foram Fluminense e Vasco, se juntando também ao Flamengo, que era o atual campeão da Copa dos Campeões em 2001. O pior paulista foi o Guarani de Campinas e o pior carioca foi o América do Rio. Nas semifinais houve mais bizarrice. Em um São Paulo e Palmeiras, os dois jogos terminaram empatados, na ida 1-1 e na volta o empate em 2-2. Mas a decisão do finalista não foi por pênaltis e nem pelo gol fora, mas sim pelo número de cartões amarelos. Como o São Paulo havia levado menos cartões amarelos que o Palmeiras, o tricolor paulista chegou à decisão do Rio São Paulo. O Timão foi campeão do último Rio São Paulo em cima da equipe tricolor. E este foi mais um vídeo do canal Ianzão Plus, o canal 100% futebol. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você não perder um dos próximos vídeos e compartilhe com a galera. Além disso, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. A gente vai se falando. Um forte abraço e até o próximo vídeo daqui do canal Ianzão Plus, o canal 100% futebol. Fui! Sempre um elemento especial em qualquer festa, o torcedor do Corinthians. E o Ricardinho já recebeu a carta agora. Ricardinho, mais uma sua no Corinthians. Importante, né? Eu acho que o grupo todo está de parabéns. O grupo todo foi merecedor desse momento. Resistiu mesmo, né? Só tá pensando na gripe. Tranquilo, eu acho que no final a gente tem que superar. Tem mais uma pela frente. Vamos superar também, vamos com tudo, vamos nos preparar. Enfrentamos uma grande equipe que é o Brasiliense, mas vamos nos superar e vamos buscar o título.